Ok. Bom, meus queridos, então a graça e a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que a gente vem para mais uma aula. Já estamos aí caminhando para o final do nosso módulo de bibliologia. É um módulo que eu sei que ele é bastante pesado, é um módulo que eu sei que ele mexe um pouquinho com a nossa forma de perceber e enxergar a palavra de Deus. Ele é um módulo que traz alguns elementos que a gente não costuma ouvir nas pregações dos cultos, e realmente não tem, é porque é específico para quem vai estudar a Bíblia, para quem vai se aprofundar em alguns temas, alguns textos bíblicos, mas é um tema que traz muita segurança para a gente que está como líder, né? Reforça a minha fala que todo mundo que está fazendo um seminário está sendo preparado para ser um líder, um pastor, ter uma autoridade. Então, ele vai trazer essa segurança para nós no quesito de fundamentar o que a gente vai transmitir, o que a gente vai passar para outras pessoas quando tivermos o uso da palavra, quando Deus for nos usar para ministrar algo na vida de outros irmãos. E antes da gente iniciar, então, vamos ter um momento de oração, a palavra de oração, para que a gente consiga, para que o Espírito Santo venha nos iluminar mais uma noite, de acordo com a vontade e o querer dele para os nossos corações. Senhor, nós queremos bendizer, agradecer o teu nome, nós queremos louvar aquele que vive eternamente, aquele que é Senhor, aquele que é Rei, aquele que é digno, Deus Pai, de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Deus, nós tributamos a Ti, ó Deus Pai, toda honra e toda glória. Pai, apresentamos mais essa aula diante do Senhor, mais essa noite diante de Ti. Deus, que o Teu Espírito nos conduza, ó Deus Pai, debaixo da Tua mão poderosa, que o Teu Espírito nos conduza, ó Pai, debaixo da autoridade do Senhor, nos levando a compreender a essência da Tua palavra, nos levando a experimentar a essência da Tua palavra, nos levando, ó Pai, a experimentar, ó Pai, a autenticidade e veracidade da Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus Pai, te agradecemos, que sejamos iluminados pelo Senhor, ó Pai, e possamos ter a nossa fé cada dia mais robusta, mais firmada naquele que pode tudo em todas as coisas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém e amém. Todo mundo está vendo aí a apresentação, conseguem ver? Pelo celular às vezes fica pequeno, né? Mas nós estamos aí com a nossa apresentação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, dar continuidade às nossas aulas, falar um pouquinho sobre a crítica textual. O que é crítica textual? Alguns estudiosos da Bíblia, eles começaram a entender, falar, poxa, será que essa Bíblia que chegou até nós é aquela que foi escrita? É aquela que os apóstolos, os discípulos de Jesus, os profetas lá do Antigo Testamento escreveram? Será que é isso? Ou será que esse texto ele foi corrompido? Será que esse texto que chegou até nós é um texto diferente do que foi projetado inicialmente? Então, alguns estudiosos, e aqui nós estamos falando de acadêmicos, nós não estamos falando de pastores que estão cuidando de vidas, nós estamos falando de professores, de doutores, de pesquisadores. Eles começaram a ter essa preocupação. Nós, enquanto líderes, nós, enquanto pastores, a gente não tem essa preocupação, porque nós confiamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas alguns professores, alguns doutores, alguns pesquisadores acadêmicos começaram a se perguntar e a preocupar se o texto que a gente tem na mão, de fato, corresponde à Bíblia que foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes do Antigo Testamento. E uma forma de verificar isso foi a criação de uma matéria acadêmica, de uma matéria da faculdade, dentro do curso de teologia, chamada crítica textual. O que é a crítica textual? Ela é a disciplina acadêmica que busca restaurar o texto de uma obra antiga, não só da Bíblia, mas de vários outros tipos de texto, de filósofos, de matemáticos, de cientistas de outras áreas antigas, de poetas antigos, não apenas
da palavra de Deus. Mas da Bíblia de uma maneira um pouco mais forte, mais veemente. Por quê? Porque ela é o único livro que arrega para si, outorga para si a questão de ser divino, de ser um texto divino, de sair de uma composição humana. Nós temos vários textos que vários pastores escrevem, eu tenho vários livros aqui na minha casa. Tem um livro aqui de teologia sistemática muito bom, do Millard Erickson. É um livro que tem aqui 1.200 páginas. Muito bom, muito completo, nos ensina muito sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre toda a palavra de Deus, compreender melhor. Mas esse livro é um livro escrito por um acadêmico, escrito por um professor, por um pastor também, mas que a preocupação principal dele é explicar a Escritura de uma maneira clara. Ele não é uma palavra inspirada de Deus. Eu não posso pegar esse livro e o que tem nele assumir como uma verdade para a minha vida, como regra de fé e prática. Regra de fé e prática da minha vida é a Bíblia, como autoridade, como palavra de Deus. E a crítica textual, esse livro é um livro recente, ele é de 2021, então ele não vai ser submetido à crítica textual, porque ele é muito recente. Então, o texto moderno, a gente tem ele disponível para nós. Os textos antigos, não. Então, a Bíblia, ela vai ser aplicada à crítica textual para entender se o texto que a gente tem, de fato, corresponde ao texto que os apóstolos escreveram, que os profetas escreveram, ou se esse texto foi corrompido de alguma forma, se esse texto se perdeu de alguma maneira, se esse texto está dizendo alguma coisa diferente do que ele queria dizer lá antigamente. E, nesse sentido, o principal objetivo é analisar as variantes textuais. Se a nossa aula hoje fosse presencial, a gente ia brincar um pouquinho com esses livros aqui que eu tenho. Eu tenho aqui nas minhas mãos hoje o Novo Testamento em grego. Então, esse aqui é o Novo Testamento grego. Então, para ler esse livro aqui, eu gasto mais essa Bíblia em grego, eu gasto mais ou menos umas 2 horas, 1h30, para ler 3, 4 versículos. Eu não tenho fluência em grego ainda. Quem sabe um dia eu chego lá, mas ainda não sou. Então, mas esse texto aqui é o que a gente tem hoje que mais se aproxima do que os apóstolos escreveram no Novo Testamento. Na aula passada, eu levei o Pentateuco em hebraico lá para a aula. Quem estava lá presencialmente pôde pegar, pôde ver um pouquinho, pôde brincar um pouquinho com ele lá em mãos. E por que é importante a gente ler lá e entender o que foi escrito no original? Porque toda vez que há uma tradução, a gente perde um pouco do sentido. Por exemplo, se eu falar para vocês, nossa, que manga bonita, o que vocês vão entender? Hora de falar, gente. Pode abrir o microfone e falar. Olha que manga bonita. Que a manga é bonita, hein? É que a manga é bonita. Mas pode ser uma manga fruta, a fruta manga bonita. Se for a Priscila, que é vendedora expert lá da 44, ela vai pensar que pode ser uma manga de uma roupa que é bonita e que deixa o look mais bonito de uma pessoa. Porque a palavra manga, ela pode ter 2 significados. Ou ela pode ser fruta, ou ela pode ser a manga de uma roupa. O que vai trazer o significado e o sentido para nós é o texto, é o contexto que ele está escrito, que ele está inserido. Então, quando a gente pega o texto em grego, a gente entende o contexto original que aquela palavra foi escrita. Por exemplo, nós temos 4 palavras diferentes para salvação no Novo Testamento. Então, nem sempre a palavra salvação, traduzida para o português, quer dizer a mesma coisa. Como que eu vou saber o sentido que ela está sendo utilizada? Quando eu entendo o que está lá no original, o que está escrito no grego. Quando eu busco o que foi escrito no grego, aí eu entendo qual é o significado que ela tem para nós hoje. Pastor, então eu tenho que aprender grego para aprender a Bíblia? Não, não precisa. Não precisa. Se dependesse disso, a gente estava perdido, porque eu mesmo não ia dar conta. Então, a gente não precisa. Mas existem os estudiosos que vão averiguar quando que a palavra foi utilizada, para a gente entender melhor.
Então, eu não preciso saber o grego todo direitinho, não há problema. Mas eu preciso de pessoas que entenderam grego, estudaram grego e vai explicar para mim, olha, a palavra salvação no texto de Mateus tal, ela diz isso, mas lá em Romanos tanto, ela quer dizer outra coisa, para a gente compreender melhor o que o texto está dizendo. E a crítica textual é quem vai trazer qual é o texto grego que a gente tem que utilizar. Pastor, isso é importante? Sim. Por que isso é importante? Na aula passada eu disse que a gente não pode criar nenhuma doutrina baseado em um versículo que às vezes não está presente nos melhores manuscritos. Nós vimos que o final de Marcos 16, ele não está presente nos melhores manuscritos. Ou seja, eu não posso criar uma doutrina e falar, olha, eu posso beber algo, que a Bíblia diz que se eu beber uma coisa mortífera, não vai me causar dano nenhum. O único lugar que a Bíblia diz isso é em Marcos 16, no seu final. E essa parte não está presente nos melhores manuscritos gregos. Ou seja, eu não posso fundamentar uma doutrina baseada somente nesse texto. Lá diz que a gente vai falar novas línguas. Pô, lá fala isso, mas Atos fala isso, Coríntios fala disso, Filipenses fala disso, então tá tranquilo. Tá tranquilo, porque esse não é o único texto que fala sobre falar novas línguas. Então, ok, posso ter essa doutrina. Agora, dizer que eu posso beber veneno e não vai me causar nenhum mal, somente Marcos diz, e essa passagem de Marcos não está nos melhores manuscritos nossos. Portanto, a gente não pode criar uma doutrina, tá ok? Isso não quer dizer que não é Bíblia, não é palavra de Deus. A gente só não pode fundamentar uma doutrina baseado nesse texto. E vários estudiosos versaram sobre essa crítica textual. Então, a gente vem com Erasmo de Roterdã, lá em século XVI ele começou a estudar sobre isso, John Bagon, Greenbach, John Scott, Hort, todos eles foram pessoas que foram contribuindo para o desenvolvimento da crítica textual. Até que chegamos nesse texto que eu tenho em mãos. Se a gente for pegar esse texto em grego e for traduzir para o português, essa versão vai ser muito diferente da versão que João Ferreira de Almeida trouxe para nós. Tá? Porque os manuscritos que João Ferreira tinha à disposição não eram tão vastos e amplos como os que a gente tem hoje. Isso não quer dizer que ele não fez um bom trabalho, não, meu querido. Só quer dizer que ele não tinha melhores ferramentas à disposição quando ele fez. Só isso, tá? João Ferreira fez um trabalho excepcional. Eu decorei muitos versículos na minha infância baseado em João Ferreira de Almeida, então eu ainda tenho muita dificuldade em ler outras versões. Na minha época de adolescência e juventude, disseram que a versão da Bíblia Viva era a melhor versão que tinha, porque ela tornava a Bíblia mais próxima, mais clara da linguagem atual. Eu não dei conta de ler na versão da Bíblia Viva, não tenho nada contra ela. Mas a minha mente estava tão impregnada com os versículos que eu já decorei da João Ferreira de Almeida, que eu não conseguia entender. Eu ia completar os versículos na cabeça, estava diferente. Falei, não dou conta de ler essa versão, não. Tá? Não dou conta. Então, a crítica textual, ela vai fundamentar o texto que a gente tem. E o que ela vai dizer? Ela vai falar para a gente das variantes textuais. O que é a variante textual? Esse outro livro aqui, ele traz as nossas variantes, ou seja, o que ele faz? Ele pega, por exemplo, Marcos capítulo 14, versículo 41, por exemplo. E ele traz as possíveis palavras em gregos que podem ser utilizadas. Não apenas a que João Ferreira utilizou, mas as outras palavras que podem ser utilizadas, que outros manuscritos trazem também. E aí ele explica direitinho qual a variante que está lá, qual a palavra no grego que poderia ser utilizada. Ou seja, para eu ler o texto em grego, eu preciso ter esse outro livro aqui para entender quais são as variantes que podem aparecer e eu entender de fato e de verdade o que está acontecendo. É por isso que demora muito para ler em grego. Pastor, eu vou fazer isso. Não precisa.
Mas eu só estou te dizendo que a crítica textual, ela trouxe o texto e trouxe as variantes que poderiam ser escritas neles. Por quê? Porque tem texto que a gente vai entender melhor quando pela variante que está sendo utilizada. A gente não sabe dizer exatamente qual palavra estava ali. Por que a gente não sabe dizer? Porque o texto original escrito pelo apóstolo não está na nossa mão. O que a gente tem são cópias. Então a crítica vai falar, olha, o que mais aparece é essa palavra, mas pode ser essa outra palavra aqui também, não tem problema. E aí ele vai explicar para a gente o significado dessa outra palavra. Tá? Por isso, existem os estudiosos que se preocupam com isso, que são versados no grego, que entendem o grego e articulam tudo isso e entregam para nós as melhores explicações. Tá ok? Um comentário bíblico, alguém tem algum livro aí que é um comentário bíblico? Já ouviu falar no que é um comentário bíblico? Alguém conhece, alguém já viu, alguém tem, alguém nunca ouviu falar de um comentário bíblico? Meirinha balançou o roxinho aqui. Não, Pri, que eu tô vendo você na tela aqui. Não. Quem tá com a câmera desligada não consigo ver, mas se manifeste aí. Já ouviram falar, ou no chat, ou o Bruno nunca ouviu? Eu não. Também não. Mariana também não. O que é um comentário bíblico? É alguém que vai pegar a Bíblia e vai explicar para a gente versículo por versículo. Eu tenho, acho que 4 comentários bíblicos aqui em casa. Então, quando eu quero entender algum versículo da Bíblia, o que eu faço? Eu pego os comentários e vou tentar ver o que os estudiosos explicam sobre ele. Esse aqui é um comentário que eu tenho que chama um comentário bíblico Moody. Tá? Dwight Moody foi um grande pregador que nós tivemos e esse comentário aqui vem com algumas ideias do que ele entendeu sobre a Bíblia. Então, eu não entendi lá o que está escrito em 1 Reis, capítulo 5. Aí ele vai dizer para mim que, olha, em 1 Reis, capítulo 5, ele vai explicar para mim o que ele entende, para me ajudar a entender. Então, os comentaristas, os autores que escrevem comentários bíblicos, que escrevem livros assim, geralmente eles sabem grego, eles sabem hebraico e vão explicar para nós os significados. Então, ao invés de eu ter que aprender o grego e ler o grego, eu posso entender o que um comentarista já entendeu, já explicou para mim aqui, eu entender o que ele está dizendo. É através de um comentarista bíblico que a gente sabe que nós não temos, as mulheres não têm a obrigação de usar véu para orar na igreja. Porque o comentarista bíblico ele vai dizer, não, a igreja de Corinto era o único lugar que tem na Bíblia que fala que tem que se usar o véu. O único lugar. Então, toda mulher tem que usar véu na hora de orar? Não. Ah, mas a igreja de Corinto usava. Se as mulheres não usassem véu, Deus não ia ouvir oração. Aí o comentarista já estudou isso, Bruno, e ele vai falar para a gente, Cleus, olha, por que lá em Corinto Paulo fala isso? Porque lá em Corinto tinha um templo para uma deusa, a deusa Afrodite. E as mulheres que cultuavam Afrodite eram prostitutas, elas tinham relação sexual dentro do templo com os homens. Para que as mulheres que servem o Deus vivo não sejam confundidas com as sacerdotisas da deusa Afrodite, elas vão usar um véu. Então, o véu na cabeça, quando a pessoa de Corinto, que não servia nenhum deus, mas queria ter relação sexual com as sacerdotisas da deusa Afrodite, a hora que ela viu sua mulher com véu, fala, opa, aquela ali não. Aquela ali não serve a deusa Afrodite, aquela lá serve a outro deus, então com ela eu não posso ter relação sexual. Ela não está disponível para relação sexual. Somente na igreja de Corinto que isso é utilizado. Então, o comentarista, ele vai dizer para nós, olha, não precisa, Deus vai ouvir a sua oração, mulher, mesmo se você não tiver de véu, tá? Não tem problema. Pastor? Sim, Bruno. Perdão, mas isso aí são palavras tipo rema, tipo assim, cada comentarista tem uma forma de expressar melhor, existe
autor que fala diferente do outro ou não? Existem autores, muito boa a sua pergunta, Bruno. Existem autores que pensam diferente um do outro. E não tem problema pensar diferente. O problema é pensar errado, é pensar heresias bíblicas. Nesse caso que eu estou te falando, por exemplo, do uso do véu, você tem uma harmonia, todo mundo pensa a mesma coisa, porque eles estudaram. Aí eles estudam a cultura, eles estudam como que era a vida antigamente, para explicar para a gente. Então, pensar diferente não tem problema. A minha esposa, ela utiliza um comentário que eu tenho aqui, que para mim é o melhor que existe, porque ele é muito prático. Quem acompanha ela nas redes sociais, vê todo dia ela posta lá algo do comentário bíblico Wiersbe. O Wiersbe, ele tem 6 volumes, são 6 livros, para explicar a Bíblia toda. Então, ele estudou demais a Bíblia, estudou demais. Mas tudo aquilo que ele coloca, como ele também era pastor, ele coloca algo muito prático para a nossa mudança de vida, não só para explicar, mas para que vai alcançar a nossa vida. Então, muita coisa do que o Wiersbe pensa, o total aqui tem mais de 3.000 páginas, viu, gente? Desse livro aqui, desse comentário. Tá ok? Eu levei 12 anos depois de tentar para comprar para ter recurso financeiro para comprar esse comentário bíblico. Né? Eu comecei com os mais simples, obviamente. É normal. Mas ele tem uma questão de aplicação na nossa vida muito prática. Isso é muito bom, porque ele produz uma mudança de vida, não fica só no conhecimento pelo conhecimento. Tá? Então, a gente tem autores que vão pensar diferente, sim, viu, Bruno? Cada comentarista pode ter uma posição diferente sobre algum assunto, mas o que não pode é pensar a doutrina que vai depois virar heresia. O que é uma heresia? É um pensamento errado em relação à palavra de Deus. A gente vai, na próxima aula, estar algumas heresias, tá? Como que elas existiam antigamente e como que hoje elas estão presentes dentro da igreja do mesmo jeito. Tem muito rótulo de igreja que, na verdade, são seitas que estão contendo heresias com relação ao que a palavra de Deus diz. O que é uma heresia? Uma interpretação errada da Bíblia. Como é que a gente sabe que ela é errada? Porque ela contradiz, ela fala diferente do que outros textos bíblicos dizem. Tá bom? Isso é o que a gente chama de heresia. Então, a crítica textual, ela vai dar um texto bacana para a gente. Hoje, a gente chama esse texto de Nestle Aland, tá? É o texto que eu tenho aqui. Ele está disponível para comprar na Amazon aí, R$ 95, R$ 100 você comprar um dele. É bem tranquilo. Ler ele é que é difícil, né? Pastor, qual que é a diferença de eu ler a Bíblia em português e de eu ler a Bíblia em grego? Quando eu leio ela em grego, eu entendo o significado original. Já viu aqueles pregadores que vão pregar e ele tem a palavra original lá e muda a nossa forma de entender as coisas? Por exemplo, palavra conversão. Quando a Bíblia fala de conversão, o que a Bíblia quer dizer com conversão? Alguém me fala aí, vai. Conversão. Sem tumulto, gente, um de cada vez. Pastor, converter? É. Converter. Ângela, Cleusa, Jéssica, Lucilei, Marta, Thaisa, Nayara, Rony. Vamos lá, gente. Valéria. Quando a Bíblia fala de conversão, o que você acha que é essa conversão? É eu converter. Okay. O que é o converter? Não, eu converti. Fala, não, agora eu converti. Como é que é isso? Ninguém? A palavra conversão no grego é metanoia. O Marcos falou mudança de vida. É metanoia. E o que metanoia no grego significa?
mudança de direção. Se eu estava indo para a esquerda, agora eu vou para a direita. Se eu estava indo para frente, eu vou mudar de direção. Agora eu vou para trás. Abandonar o pecado e o eu para seguir a Cristo. Muito bem, é uma mudança de direção. Você estava indo para um lado, agora eu vou para outro lado. Você estava indo por um caminho, agora eu vou por outro caminho. Tá? Então, como que a gente entende isso? A gente só tem a compreensão plena desse fato quando a gente entende o que lá no grego estava dizendo, o que Paulo quis dizer lá no grego. Então, quando eu leio a Bíblia em grego, ou quando eu estudo, pego o que os estudiosos já viram lá e só entendo que lá, a gente tem uma melhor compreensão do que a Bíblia está dizendo para nós. Tá? Então é importantíssimo, porque quando nós vamos ministrar algo, a gente precisa ter essa consciência. Infelizmente, hoje, muitos pregadores chamam a pregação de palestra, como se fosse uma palestra. A igreja tem o hábito de assumir as coisas que o mundo faz. A gente vai lá, assume e traz para dentro da igreja como se fosse nosso, porque é bacana, porque a gente acha legal. Poxa, se eu vou no cinema, cadeira almofadada, até ar-condicionado, a luz está aquele ambiente legal e confortável, eu vou reproduzir isso na igreja para que o ser humano que está ali sinta confortável também. Para que no domingo, a hora que ele for escolher o lugar de passeio dele, eu posso ir para o cinema assistir um filme, ou eu posso ir para a igreja, que tem o mesmo formato de um cinema, e vai ter um cara que vai falar coisa legal para mim lá. A igreja tem o hábito de assumir, não estou dizendo que é errado não, irmãos, eu estou dizendo que a igreja tem o hábito de assumir o conforto do mundo, trazer para dentro da igreja, para que na igreja a pessoa não sinta tanta diferença do que ela poderia ter acesso na vida cotidiana. Se a gente for em igrejas que são igrejas ditas reformadas, a pregação deles é totalmente diferente da pregação das igrejas que a gente tem neopentecostais ou carismáticas. Por quê? Lá eles têm um formato de pregação chamada pregação expositiva. Se você for ouvir algum desses pregadores, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, essa turma, Franklin Ferreira, essa turma toda aí, expoente o Iago Martins, que são grandes pregadores da linha reformada, da linha mais conservadora aqui no Brasil, vocês vão ver que o estilo de pregação deles é bem diferente do estilo de pregação que a gente tem nas igrejas neopentecostais. Que eles vão fazer pregações positivas, eles vão ler lá 15 versículos de uma vez e vai te explicar tudo o que se refere aqui. Ele vai te falar do grego, do hebraico, do aramaico, das variantes textuais e te explicar o que entendia para a época e como que a gente aplica hoje na nossa vida prática. Então é um estilo completamente diferente de pregação. Tem gente que se adapta melhor, tem gente que não se adapta àquilo. E tá tudo certo. Mas é a maneira como eles se referem, como eles entendem que a Bíblia tem que ser pregada. Né? Então, assim, às vezes tem muito conhecimento, mas às vezes falta vida, às vezes falta experiência com Deus, falta vivência com Deus. Então, nós temos que buscar o equilíbrio. E a crítica textual que ela fez, ela trouxe um texto bacana para a gente ter confiança, porque algumas pessoas que trabalham com crítica textual nem são cristãos. Mas eles entendem que a Bíblia é um texto, isso aqui é o que a Bíblia diz. Se você entende que ele é um livro divino sagrado, o que esse livro divino sagrado diz é isso aqui. Tá? Então, o texto que a gente tem hoje é o texto de Nestle Aland, que é esse que eu tenho aqui em mãos, que é o que a crítica textual entende como o melhor texto que a gente tem hoje da Bíblia, enquanto palavra de Deus. Bom? As variantes textuais, só para a gente olhar. No Novo Testamento, a gente tem cerca de 400 mil variantes textuais. Ou seja,
400 mil partes distintas de textos bíblicos ali. Mas a maioria dessas diferenças, elas não comprometem a compreensão do texto, tá? Elas não comprometem as grandes verdades do cristianismo. Uma das mais importantes, duas das mais importantes, eu falei na aula passada, que foi 1 João 5,7, que lá fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e esse texto, ele não tem nos manuscritos. Alguém que estava copiando, ele alterou isso lá para tentar melhorar, mas ele não tem, ok? E de Marcos 16. São os dois casos mais proeminentes de conflitos, de informações desencontradas. Mas o que a gente tem que fazer? Entender que uma doutrina não pode ser fundamentada apenas nesses textos, que tem essa dificuldade, tá bom? A maioria é de variantes triviais, que é ortografia ou ordem de palavras. Então, por exemplo, se estava escrito lá, Pedro orou, ou orou Pedro, é uma diferença. E essa diferença de ordem corresponde a 75% de toda mudança, de toda variação que a gente tem. Ou seja, não impacta nada, não muda nada a compreensão do texto. Tá bom? Essas de variantes significativas tem 24%, e uma que tem algum potencial doutrinário. Ou seja, por mais que não seja tudo corresponda um ao outro, mas o que tem impacto de doutrina é menos de 1%. Então, a Bíblia que a gente tem em mãos, ela é a palavra de Deus. E quem confirma isso são pessoas, estudiosos, professores, pesquisadores, doutores, acadêmicos, que muitas vezes nem servem a Jesus Cristo. Mas eles confirmam que a Bíblia que tem lá é o texto que foi escrito pelos apóstolos. A gente não precisa ter medo disso. Tá bom? Só para a gente ter noção, o Novo Testamento ele tem cerca de 5.800 manuscritos. Outras obras, por exemplo, a Ilíada de Homero, Ilíada é um texto de Homero muito antigo também, do qual a gente tem Helena de Troia, que tem o filme Troia aí, foi escrito por ele. Você tem somente 1.800 manuscritos, bem menos da metade, quase um terço, menos de um terço do que a Bíblia tem. Só que poucas pessoas vão lá e questionam se o Ilíada de Homero é verdadeiro ou não, é autêntico ou não. Mas a Bíblia tem gente que quer contestar se ela é autêntica e verdadeira ou não. Mas ela tem muito mais fundamento, tem muito mais base para ser verdadeira do que todos os outros grandes livros antigos. Tá? Então eu trouxe isso aqui para quê? Para a gente ter segurança de que a Bíblia que a gente tem é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Os manuscritos do Antigo Testamento. O texto massorético. O que é o texto massorético? Ele representa a tradição hebraica dos massoretas. Quem que eram os massoretas? Era o pessoal judeu antigo, estudioso, que ele tinha um trabalho meticuloso para fazer a cópia, dos textos do Antigo Testamento. Só para você ter noção, os massoretas antigos, judeus, para ele escrever a palavra Deus, ele tinha que se curvar, adorar, e só depois ele escrevia a palavra Deus. Tamanho respeito que eles tinham pela palavra. E a palavra Deus no hebraico, a gente chama de Javé. Javé ou Iavé. Mas, na verdade, o nome hebraico de Deus é YHWH. Não tem nenhuma vogal. Seria isso aqui, ó, que a gente traduz como Iavé. Vou colocar aqui no chat. YHWH. Não tem tradução, a gente não saberia falar isso aqui, não teria pronúncia em português. Porque a gente saberia falar se fosse com vogal. Mas 4 consoantes apenas, para nós da língua portuguesa, a gente não consegue nem reproduzir um som disso. A gente fala Javé ou Iavé.
Mas esse é o texto. Os maçoretas era quem escrevia, quem copiava os textos. E antes de escrever essa palavra que eu digitei, eles tinham que se curvar e fazer uma adoração voltada para Jerusalém, tamanho respeito que eles tinham. Então, o texto que a gente tem, que João Ferreira de Almeida traduziu, é esse texto chamado texto maçorético, que é o quê? É o texto que os maçoretas foram copiando, foram fazendo. E o que eles faziam? De vez em quando, eles escreviam de lado para entender o que estava escrito. Você já escreveu de lado algum livro seu, ou até mesmo na Bíblia? Quando eu estou estudando um livro, irmãos, eu vou escrevendo. Aí os maçoretas faziam isso também. Só que eles não estavam estudando, eles estavam copiando, eles escreviam coisas. Algumas pessoas lá na frente achavam que o que eles tinham colocado para entender fazia parte da Bíblia. Então, uma coisa ou outra acabou sendo incorporada no texto. Pastor, então você está me dizendo que quando as pessoas copiavam a Bíblia, ela colocava alguma coisa que não estava na Bíblia? Sim. Mas isso que eles colocavam não trouxe nenhum prejuízo para a compreensão da Bíblia como palavra de Deus. Tá? Porque, como a gente acabou de ver, a maioria dessas questões que foram colocadas, copiadas errado ou acrescentadas como nota ali, é só uma questão de trocou a ordem da palavra. Às vezes a caligrafia não estava bonita, ele só reescreveu com a caligrafia melhor lá depois. Então, nada que comprometa a compreensão da Bíblia e, principalmente, que comprometa o conteúdo da que a Bíblia diz. Se alguém chegar para você, eu trabalho com professores. Sim, Valéria, quer perguntar? Pergunta, Valéria. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Viu, irmãos, por favor, fale agora ou quando você tiver dúvida, tá bom? Não volte com dúvida, por gentileza. Então, quando isso ia sendo colocado, não comprometeu o conteúdo do que a Bíblia dizia. Pedro orou Pedro aquela manhã, Pedro orou pela manhã, ou então orou. Só trocar a ordem não compromete em nada o conteúdo e a compreensão do que a gente tem da palavra de Deus, tá bom? E o que acontece? Em 1947, uns pesquisadores não, uns andarilhos do deserto, acharam dentro de uma caverna um pó de cerâmica. Sabe aquele pó de cerâmica antigo que a gente colocava água? E a água ficava geladinha, preservava a temperatura da água. Acharam um pote daquele, e dentro daquele pote tinha alguns rolos, tinha alguns pergaminhos. Eles não entenderam nada que estava escrito e venderam isso. Vendeu para quem? Você compraria um pergaminho desse, Jéssica? Cleusa, Bruno? Vocês comprariam um negócio lá, um pergaminho, um rolo antigo, de um trem escrito que você não entende nada? O que você faria, Valéria? Compraria não. Compraria não, Bruno? Ia gastar dinheiro com um trem desse? Não, mas se fosse um novo monilete para lançar a linha mais longe lá, que dá para pegar um tipo Mercedes, você comprava, né, Bruno? Eu comprava, com certeza. Eu comprava, que eu sabia o que era. Agora um pergaminho lá com a escrita que eu não sei o que é, vai que é, sei lá, alguma coisa que tá desejando mal. Tá vendo? Pois é. Aí teve um camarada que comprou e foi tentar entender o que estava escrito. E aí, quando eles compraram, eles viram que o que estava escrito lá eram textos bíblicos. Eram pergaminhos bíblicos antigos que ninguém tinha dado conta deles e foram encontrados. Eles são chamados de rolos do Mar Morto. Então, foi encontrado. E o que foi encontrado foi vendido para pesquisadores. A maioria deles está em museus hoje. Tem na Inglaterra, tem em Oxford, tem no Louvre, tem uma parte dele, tem no Vaticano, parte desses pergaminhos, tem algum que ainda está com pesquisador, porque foram vários. O que eles entenderam? Que o que a Bíblia dizia, quando ele comparou
os manuscritos chamados de Qur'an, os manuscritos do Mar Morto, os rolos do Mar Morto, batia quase exatamente com tudo que a gente já tinha da Bíblia. Ou seja, mesmo algo que foi achado mais de 1000 anos depois do que foi escrito, batia exatamente, porque foi preservada. Deus preservou a Escritura como palavra dele para nós. Então, meu querido, se alguém for falar para você que a Bíblia não é a palavra de Deus, você pode dizer com toda segurança, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Existem mais de 6.000 manuscritos que confirmam que o que está escrito é verdadeiramente aquilo que foi escrito pelos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Tá bom? E essas descobertas só confirmam isso. E dentre esses pergaminhos, dentre esses rolos, tinha algumas versões. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Aí o que o pessoal fez? Poxa, como o grego era a língua mais falada na época de Jesus, eles traduziram todo o Antigo Testamento para o grego. E aí, essa versão em grego do Antigo Testamento ficou conhecida como Septuaginta. Então, Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego. Porque na época de Jesus, a língua oficial, o grego era como o inglês hoje. Eu não falo inglês. Se eu depender do inglês aí, irmãos, para alguma coisa, hoje, graças a Deus, tem um Google Tradutor. O que me salvou lá na Europa foi justamente o Google Tradutor. Lá na França eles não gostam de inglês. Eu desci no aeroporto de Orly e fui pegar um táxi. Entrei no táxi, Hello, I come from Brazil, I don't speak French, my English is more or less, I don't speak English. Ele não quer saber de inglês. Os franceses não gostam de falar inglês. Aí eu fui lá e mostrei, Torre Eiffel. Ele, ok. Pronto. Falei, how much? Ele, I don't speak English. Eu escrevi no Google Tradutor. Quanto fica para a Torre Eiffel? Mostrei para ele, ele falou, fica tantos euros. Eu falei, beleza, vamos embora. Mas o inglês é uma língua oficial hoje. Onde você for, e se souber falar inglês, você se faz entendido. Na França, um pouco, porque eles não gostam muito do inglês lá na França. Mas assim, era o grego. Então, a Septuaginta foi traduzir para o grego, porque o grego era a língua mais falada naquela época. Tá bom? Então, houve essa versão, e essa versão foi muito importante porque os tradutores da Bíblia faziam? Vou pegar o texto em hebraico, vou pegar a Septuaginta, ver se elas querem dizer a mesma coisa e vou traduzir para outra língua, para o latim, para o alemão, para o português, para qualquer outra língua que eu quiser, para o inglês. Agora eles tinham um parâmetro de comparação, o hebraico e o grego, para confirmar se o sentido era o mesmo, tá bom? Isso é tão importante, essas traduções, meu querido, por quê? A palavra saudade, que a gente tem em português, ela não encontra uma palavra para ela em inglês. O inglês ele não sabe dizer o que é a saudade. O que a gente tem para nós é tão importante, é tão sentimental. No inglês a gente não consegue uma palavra que corresponda à saudade. Então, quando você tem duas ou mais versões, você consegue entender de fato e de verdade o que está querendo dizer naquele texto. Tá bom? Nós temos outra que foi a Vulgata Latina. A Vulgata Latina pegou toda a Bíblia e traduziu para o latim. Quem fez isso foi um homem chamado Jerônimo, em 340 depois de Cristo, mais ou menos, 380. Por que ele fez? Porque no Império Romano, a língua mais falada era o latim. Então, as missas eram celebradas em latim. E o povo falava latim em Roma. Quando os portugueses vieram para o Brasil, a missa aqui era celebrada em latim. Ninguém falava latim, ninguém entendia latim. O que adiantava? Parece eu quando falo com meus professores na escola. Eu falo uma coisa, eles não entendem o que eu estou falando. É difícil. Menos a Valéria, que a Valéria entende. Brincadeiras à parte, mas então, assim, a Vulgata Latina, ela foi muito importante. Por quê? Porque no Império, pensa
um livro. Meus irmãos, eu gosto muito de ler e estudar. Eu gosto muito de ler sobre Gênesis. E aí eu comprei todos os bons livros em português que falam sobre Gênesis. Mas eu queria informação que nenhum deles tinha. O que eu tive que fazer? Comprar um livro em inglês. Porque em inglês eu tenho algumas informações que ainda não estão disponíveis no português. Pastor, seu inglês é mais ou menos. A leitura é menos pior. A minha pronúncia é horrorosa. Mas a minha leitura em inglês, meu vocabulário, ele é mais ou menos. Dá para eu entender. As palavras se repetem. Então dá para entender um pouco melhor. Mas por que eu tive que recorrer ao inglês? Porque é onde a gente tinha mais informação. Então, se eu quero estudar Gênesis, entender um pouco alguns elementos que eu precisava, eu tive que recorrer ao inglês. Fizeram a Vulgata Latina porque o povo falava latim. Não adiantava ter um texto em grego. Valéria, vai adiantar para você se você só tivesse o Novo Testamento em grego, não tivesse ele em português? Ia resolver, Meirinha, para você, o Novo Testamento em grego? Não é a nossa língua. Então, a Vulgata Latina foi para quê? Foi para alcançar o cristão, o crente que estava lá ouvindo a palavra. Porque o crente que estava lá não falava mais grego, ele falava latim. Já estava no Império Romano. Então, eles falavam latim. Então, tinha que ser lá. Então, a Vulgata Latina foi muito importante porque ela pegou a Bíblia e colocou a Bíblia para o crente, para o cristão, para ele ler. Antes, ele só tinha ela em grego e em hebraico. Agora, ele passou a ter em latim, que era a língua que ele falava. Aí, resolveu. Foi massa. E você tem uma outra versão, que é a Peshita, que era em siríaco. Ou seja, aqueles que não eram judeus, que não estavam no Império Romano e precisavam de uma outra tradução. Você já parou para pensar que para evangelizar um índio, a gente não tem a Bíblia em linguagem indígena? Que a gente precisa de crentes que vá para as comunidades indígenas, aprendam o dialeto deles, para traduzir a Bíblia para o dialeto deles, para eles entenderem? Sabe quantas tribos tem na África que possuem dialeto próprio e que não falam as línguas usuais que estão no nosso que a Bíblia já está traduzida? São mais de 2.500 tribos com dialetos próprios. E se a Bíblia não for traduzida para eles, como que eles vão entender a palavra de Deus, vão compreender a Deus? É por isso que, quando alguém vira para mim e fala que Jesus está voltando porque tem guerras no mundo, eu infelizmente penso, coitado, ele nunca leu a Bíblia. Porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar quando todo mundo ouvir o Evangelho. E muitos não têm sequer a língua disponível, a Bíblia disponível na sua língua materna, na sua língua vernácula, para ele poder ler e entender o que Deus diz. Então, a gente, o trabalho nosso enquanto líder, enquanto pastor, enquanto homem e mulher de Deus, ele é muito sério, de anunciar a Cristo por onde a gente passa. Goiânia é uma cidade que já foi sede de avivamento no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro CD chamado Diante do Trono surgiu aqui em Goiânia. Antes de ter o Diante do Trono na Lagoinha, da Ana Paula Valadão e tudo mais. O primeiro CD Diante do Trono com essa visão de adoração profética, com essa visão de danças, com essa visão de algo congregacional e Deus falar, foi dado aqui em Goiânia. Digo mais, a luz para os povos. Digo mais, meu tio, pastor Mauro Rezende, é quem conduziu toda a produção do CD. Isso passou. Todo esse mover que a Ana Paula trouxe de ajuntamento e união poderia ter surgido brotado daqui. As sementes foram lançadas aqui. Então, o nosso trabalho de levar a Jesus, de levar a Cristo, ele é muito sério. A gente não deixar a chama se apagar, a chama passar.
E essas traduções, meu querido, elas contribuíram para a Bíblia chegar até nós hoje e a gente ter acesso à palavra de Deus. Tá? As traduções bíblicas para o português. Nós tivemos João Ferreira de Almeida, que fez lá em 1681, foi a primeira versão do João Ferreira de Almeida. 1681. Em 1753, veio o Antigo Testamento, depois que ele já tinha morrido. Então, ele traduziu para o português só o Novo Testamento, em 1681. O Antigo Testamento veio 50 anos depois, 70 anos depois, perdão, e ele já tinha morrido. Em 1898 veio a revista e corrigida, e em 93 a revista e atualizada. Ou seja, dos 300 anos depois, veio uma versão revisada do texto que João Ferreira de Almeida teve. Tá bom? A Bíblia de Jerusalém, que tem em português, ela é de 1985, que aí ela não leva em consideração o texto massorético, que foi o texto que João Ferreira de Almeida utilizou. Essa Bíblia de Jerusalém, ela usa um texto da própria Jerusalém antiga, tá? Que estava lá. A NVI foi lançada no Brasil em 2001. Então, em 2001 que a gente teve uma Bíblia, uma versão diferente da que João Ferreira de Almeida trouxe para nós. A nova tradução na linguagem de hoje, ela é bem recente. E eu tenho alguma dificuldade com essa versão. Essa nova tradução da linguagem de hoje. Por quê? Não estou dizendo que ela seja ruim. Estou dizendo que eu não gosto dessa aproximação que ela faz em facilitar. E quando ela facilita demais o texto, eu acho que ela perde muito do que a Bíblia queria dizer originalmente. Eu acho que ela força muito por uma questão cultural. Então, eu, particularmente, eu não uso essa versão da tradução da linguagem de hoje, tá? Não estou dizendo que ela é errada, que ela não seja boa, mas vocês têm que levar em consideração, quando eu falo eu sou a pessoa que gasta 2 horas para ler 3, 4 versículos em grego, irmãos. Então, você não pode levar muito em consideração o que eu falo para todo mundo. Porque minha esposa não tem saco para fazer o que eu faço aqui quando eu vou ler a Bíblia em grego. Ela, Deus me livre, não dou condição. Faz aí, depois da hora que você tiver feito, aí você me mostra. Eu falo, beleza. Mas realmente não é. Então, eu não gosto dela. Mas para eu não gostar dela, é porque eu gosto de pegar o meu em grego, é porque eu gosto de ler coisa em inglês, às vezes um pouquinho de hebraico. Então, eu, por ter essa vocação de estudo, acho a tradução da linguagem de hoje muito distante daquilo que a Bíblia quer dizer de fato e verdade no seu texto original. Tá bom? E temos aí também a Bíblia do Peregrino e a Bíblia Viva, né? Como eu falei, que ela é bacana, ela é legal, mas como eu já me habituei muito com a João Ferreira de Almeida, eu prefiro a João Ferreira de Almeida. Uso a NVI, muitas vezes, mas quando eu quero compreender alguma coisa por mim mesmo, eu vou lá no grego, gasto 2, 3 horas e traduzo aquilo que eu quero. Tá bom? Os pais da igreja. Vocês já ouviram falar nos pais da igreja? Quem foram os pais da igreja? Não. Os pais da igreja, a gente chama daqueles homens de Deus que conduziram a igreja logo depois da morte dos apóstolos. Então, os apóstolos conviveram com Jesus e morreram. Depois que eles morreram, ficaram grandes líderes. Nós temos Inácio, nós temos Pápias, nós temos Irineu, nós temos Clemente, nós temos Tertuliano, nós temos uma série de grandes homens de Deus que viveram Orígenes e que foram grandes líderes. E nós chamamos esses líderes de pais da igreja. E o que eles fizeram? Eles conduziram a igreja logo depois que os apóstolos morreram. Então, foram homens muito importantes, muito proeminentes. Tá? Vocês querem um intervalo ou vamos direto? Vamos direto. Eu voto por ir direto. O que vocês acham? Então,
Então, beleza. Show de bola. Eu vou só pegar água ali, que a minha água aqui já acabou. 2 segundinhos só, rapidinho. Voltei. Então, os pais da igreja, o que eles fizeram? Foram esses grandes líderes que deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. Eles escreveram muitas coisas, eles combateram algumas heresias que surgiram lá no início, mas o que eles escreveram não é palavra de Deus, não tem autoridade, não tem inspiração de Deus. Lembra que nós vimos na aula passada a inspiração. Lembra que eu pedi para Ana Carolina escrever um negócio para mim? Eu fui ditando e ela escreveu lá no caderno. O que ela escreveu foi inspirado ali. E o que ela escreveu não foi dela, ela só reproduziu o que eu falei, né? Então, os apóstolos, os profetas, toda a Bíblia foi dessa forma. Os autores escreveram inspirados por Deus. Esses pais da igreja, não. Eles escreveram muita coisa que foi importante para a época, mas que não é Bíblia, não é palavra de Deus. A gente estuda, conhece, bacana, entende o que eles fizeram, mas o que eles fizeram não é palavra de Deus. Tá? Mas eles foram importantíssimos pelo testemunho que eles deram. Por exemplo, Policarpo foi um discípulo que morreu com 90 e tantos anos já. E ele conviveu muito com o apóstolo João. E quando ele morreu, as pessoas, o Império Romano aprisionou ele e falou: nega Jesus ou você vai ser morto. O que ele falou? Falou: olha, eu tenho servido a Jesus Cristo por 80 anos da minha vida. Nunca tive nenhum mal por conta dele. Pode me matar. O que eles fizeram? Colocaram ele fizeram uma fogueira, colocaram ele no meio e atiraram fogo. Quando colocaram fogo, o fogo não consumiu o corpo dele. O fogo foi fazendo uma volta ao redor dele assim e não queimou ele. Os soldados romanos ficaram estarrecidos, porque colocaram fogo e ele não se queimava. Poxa, se eles conhecessem a Bíblia, eles sabem que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo também, não aconteceu nada. Tem nada de novo nisso, né? Poxa, Deus já fez isso no Antigo Testamento, estava só fazendo de novo ali. E aí, para matar ele, eles tiveram que, de longe, lançar a espada para ferir o corpo dele, que ele não morreu carbonizado, apesar de ter uma redoma de fogo ao redor dele. Tamanho a santidade e a comunhão com Deus de Policarpo, que foi discípulo de João Batista. Então, foi um dos pais da igreja, foi um homem muito importante, tem um testemunho maravilhoso. Mas o que ele escreveu não é tido como Bíblia, não é tido como palavra de Deus. Mas foi importante para a gente entender algumas questões, né? E o Novo Testamento, ele não foi escrito e foi entregue assim, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Novo Testamento. Puf. Por que que não? Paulo escreveu 13 cartas. Cada carta ele mandou para uma igreja. Na época não tinha copiador igual a gente tem hoje, que pega manda por e-mail, por WhatsApp. Pô, as minhas aulas eu mandei por WhatsApp para vocês, irmãos. Todo mundo recebeu. Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem aí. Tomara que todo mundo aprenda mais na Bíblia, creia mais na Bíblia e aprenda mais da Bíblia. Que maravilha. Não tem problema nenhum com isso. Mas o que acontece? Tem pessoa, naquela época, não tinha isso. Como não tinha isso, ele mandava a carta para a igreja e aquela igreja tinha carta. Esses pais da igreja, o que eles faziam? Olha, Paulo falou para a igreja lá de Filipos. Ele falou assim, assim, assado. E aí, quando, por exemplo, Inácio escrevia uma carta
dizendo que Paulo disse algo, ele ia confirmando que o que Paulo escreveu era palavra de Deus. O que Paulo escreveu para a igreja de Filipos também servia para a igreja de Roma, também servia para a igreja de Colossos, também servia para a igreja de Corinto, também servia para a igreja de Laodiceia, também servia para a igreja de Esmirna, também servia para a igreja de Tiatira, etc, etc, etc. Então, esses pais da igreja, eles foram confirmando que o que os apóstolos escreveram era palavra de Deus, era a Bíblia. Mas para formar o conjunto todo da Bíblia, demorou muito tempo. Não foi de uma hora para outra. Somente em Calcedônia, em torno de 520 depois de Cristo, é que chegou num consenso que o Novo Testamento que a gente tem hoje seria a Bíblia como palavra de Deus inspirada. Então essas cartas estavam espalhadas, uma a cada canto em um lugar. E alguém falou, não, vamos reunir tudo, e tudo isso a gente pode ir lá em qualquer igreja, em qualquer lugar, porque tudo isso vai ser considerado palavra de Deus inspirada. Tá? Então, esses pais da igreja foram importantíssimos para fazer a gente entender, porque o que eles reproduziam, a gente entende como palavra de Deus. E aí, por que isso foi importante? Porque, o Elismar, tinha outras cartas, por exemplo, existe o Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro não foi escrito por Pedro. Algumas pessoas tentaram deturpar a palavra de Jesus e colocar como sendo palavra de Deus. Como nenhum desses pais da igreja falou que o Apocalipse de Pedro era uma palavra de Pedro, era uma palavra inspirada, a igreja entendeu, poxa, o Apocalipse de Pedro não é palavra de Deus, não é Bíblia. Assim como o Evangelho de Tomé. Sabia que tem um livro chamado Evangelho de Tomé? Que a gente considera ele como apócrifo. E o que o Evangelho de Tomé falava? Ele falava que Jesus, quando criança, pegou uma pedra e jogou pedra na outra criança. Você imagina Jesus fazendo isso? Pegando uma pedra e jogando pedra em outra criança? Imagina meus filhos fazendo isso, irmãos. Tranquilamente. Imagina o Diógenes fazendo isso, Meirinha. Cheio de energia, espoleta. Imagino, sabe? Imagino o Daniel, o Isaac, a Liliane. Ixi, eu imagino. São meninos, são crianças, faz parte. Mas eu não imagino Jesus fazendo um negócio desse. No Evangelho de Tomé, tem uma parte que fala que Jesus beijou na boca de Maria Madalena. Nós não temos nenhuma evidência de que Jesus tenha tido algum relacionamento físico com uma mulher, irmãos. Então, quando esses textos trazem coisas que a Bíblia não diz, que não concordam com o que Jesus é, a gente vai dizer, não, isso não é Bíblia, isso não é palavra de Deus. Quando esses pais da igreja, em momento nenhum, citam o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Pedro, ou a Carta de Clemente como sendo palavra de Deus, então a gente entende que aquilo não é palavra de Deus. Então, os pais da igreja, eles foram importantes para que a gente entendesse o que é palavra de Deus, o que é Bíblia, o que não é palavra de Deus, o que não é Bíblia. Os irmãos entenderam isso? Então, entendam o que é o meu objetivo no curso como um todo. Tudo aquilo que alguém disser que a Bíblia não é palavra de Deus, eu estou dando para falar, ele está errado. Já foi provado que é. Isso aí que esse argumento que ele está utilizando não é válido. É isso. O objetivo do meu curso é esse. E eu levo isso tão a sério, irmãos. Depois eu acho que tem outro livrinho aqui bacana do Bart Ehrman, que ele vai tentar argumentar
o porquê que Jesus se tornou Deus, que Jesus não era Deus, que foi ideia dos discípulos, fazer Jesus tornar Deus. Só que com a Bíblia a gente consegue provar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, ele é o Messias prometido, ele é o ungido, ele é o Santo de Israel, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando alguém vier falar contra, a gente tem a certeza de que o argumento dele não é válido. E eu estudo muito isso, por quê? Porque eu convivo no meio de muitas pessoas que questionam muito isso. Eu tenho um amigo que ele é cristão, quer dizer, perdão, que ele é ateu. Ele é professor de biologia, ele é formado em direito também, e ele tem um mestrado na área de biologia, na área de evolução e tal. E durante muito tempo eu trabalhei com ele. E aí o que eu fiz? Fui falando de Jesus para ele. E ele sempre vinha com essas perguntas. Mas como é que eu sei que Bíblia é a palavra de Deus? Papel aceita tudo, devia me questionar. Aí eu precisei aprender para responder ele. Hoje, quando eu falo de Jesus para ele, ele fala, não, Marcinho, você eu escuto, porque você sabe o que você está falando. Então, para eu alcançar esse tipo de pessoas, eu preciso dessa base. Tem pessoas que vão vir para Cristo pela dor. Tem gente que vai vir para Cristo pelo conhecimento. Então, eu prego para um tipo de pessoa que a minha esposa não daria conta de pregar. Não é o perfil dela. E minha esposa é evangelista de mão cheia. De mão cheia, igual meu pai. Meu pai até o cachorro converte se ele pregar. É impressionante. É impressionante. A Priscila, na juventude, semana passada, né, Priscila, quando a gente frequentava as primeiras células, nem chamava, era grupo familiar ainda, lá na casa da Valquíria, meu pai pregava, reunia lá 40, 50 pessoas. Lá em 90 alguma coisa. Sim, Danilo. Quer perguntar, meu querido? Danilo levantou a mão. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Então, eu sou evangelista, irmão, para eles pregarem, eles têm essa necessidade. No tipo de pessoas que eu convivo, eu preciso dessa outra ferramenta para poder pregar para Jesus, sobre Jesus para eles. Quando ele falar que Jesus foi um cara revolucionário, quer colocar Jesus como um hippie, que não sei o que e tal, eu tenho que ter ferramentas para desconstruir essa ideia do camarada, baseado na Bíblia. Então, para mim, para o tipo de pessoa que eu anuncio o evangelho, isso é muito importante. Às vezes, para você, não vai ser uma ferramenta que você vai utilizar na sua pregação. Tá tudo certo. As pessoas que Deus vai te colocar para alcançar, você vai precisar de outro tipo de ferramentas que eu não tenho. Eu estou aqui te dando algumas ferramentas. Primeiro, para você ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, que não há perigo nisso. Segundo, que alguns tipos de pessoa, classe de pessoas que a gente vai pregar, a gente vai precisar dessas ferramentas para que o Espírito Santo possa convencer. É isso aqui que vai mudar alguém? De jeito nenhum. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça, meu irmão, é o Espírito Santo. Eu posso ter todo o conhecimento, toda a sabedoria. Se o Espírito Santo de Deus não agir, nada, nada, nada tem validade. Então, esses pais da igreja são importantes para confirmar quais livros do Novo Testamento fazem parte da Bíblia e quais livros não fazem parte. Eu falei alguns aqui que não são Bíblia, mas que foram escritos, tá? Apocalipse de Pedro, Evangelho de Tomé, Carta a Clemente, ok? São algumas das cartas que existiram, que foram escritas, mas que não são palavra de Deus, porque não foram escritas por apóstolo, não tem essa confirmação. E quem não deu essa confirmação, os pais da igreja. E quando eles
citam o Novo Testamento, quando eles citam a carta de Paulo, eles vão confirmar essa autenticidade e tanto que é antigo os textos do Novo Testamento, tá? Os primeiros livros que foram escritos no Novo Testamento não foram os evangelhos. Os primeiros livros que foram escritos foram as cartas de Paulo. Então, quando a gente vai fazer uma datação, as primeiras cartas de Paulo estão em torno de 42, 43, depois de Cristo. Mais ou menos. Então, eles foram os primeiros. Depois que a gente vai ter uns evangelhos. Em torno de 50, você tem Marcos sendo escrito, 54 Mateus, 56 Lucas. E João vai escrever seu evangelho em torno de 90 anos depois de Cristo, 95. Tá? Então, os primeiros, a forma como está distribuído o Novo Testamento não é a ordem que ele foi escrito, tá bom? Mas é só a ordem para a gente compreender melhor. Primeiro, falar sobre o evangelho, sobre a vida de Jesus, já que a gente vive o cristianismo, que é a vida de Cristo, ok? E essa citação dela vai dizer a inerrância da palavra de Deus. O que é a inerrância? É dizer que a Bíblia não erra. Lembra que eu falei lá que a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas? O grande peixe que a gente tem, na verdade, não é um peixe, é um mamífero, que é a baleia. Vai fazer diferença se era peixe ou mamífero, irmãos, para nós? Nenhuma. Então, essa questão conceitual, que só 2000 anos depois lá, que foi fazer essa diferenciação na época de Jonas não tinha, vai fazer com que a Bíblia perca o seu valor como palavra de Deus? Quando Josué vira para o céu e fala, sol, detente onde você está. Gente, o sol já está parado, o sol não anda não, quem anda é a terra. Só que na época de Josué eu não sabia isso. Na época de Josué, a Terra era o centro do universo e o Sol e os outros planetas giravam ao redor. Mas esse fato vai fazer com que a Bíblia seja jogada no lixo, que não tem valor, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Até porque não compromete nada. E isso é a compreensão da Bíblia, da palavra de Deus. Possivelmente esse dia aí foi um solstício de inverno, que onde o dia é mais longo. Lá na Europa, irmãos, era 9h30 da noite, o solzão estava esturrucando. 9h30 da noite. Então, assim, às vezes coincidiu com um dia desse lá e ficou e tá tudo certo. Mas aquilo que Deus diz, Deus fez e aconteceu, maravilhoso. Esse pequeno detalhe, quem não acredita na Bíblia vai usar para falar, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia erra. A Bíblia não erra, meus irmãos. A Bíblia ela é inerrante. Se você for analisar o final de 1 Samuel e o início de 2 Samuel, você tem duas versões. Uma versão você tem que um edomita matou Saul, em 1 Samuel, e em 2 Samuel você tem um relato que Saul suicidou. Qual que é a verdade? O que aconteceu? Saul foi morto ou ele suicidou? Nossa, um conflito, tem coisa errada, a Bíblia não presta. Nada a ver. O que a gente tem é que Doeg, para querer ganhar o coração de Davi, ele falou que matou Saul. E não foi o que aconteceu. Ele achou que se falasse para Davi que ele tinha matado, falou, você vai ser o rei agora, Davi? Eu matei Saul. A hora que ele falou isso, Davi queria matar ele. Como é que você tocou no ungido do Senhor, meu filho? Então, o que está ali não é um erro, é o relato de alguém que queria ganhar vantagem. Aí ele queria ganhar vantagem contando uma historinha. Já viu quando alguém vai te contar uma história? E depois a gente vai apurar os fatos, não foi bem do jeito que ele colocou? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Meus meninos chegam para me contar umas histórias, aí eu vou confirmando. Eu pergunto a história de trás para frente, porque se ele contar a mesma história de frente para trás, de trás para frente, tem um grande risco de ser verdade. Se ele embananar na história de trás para frente, irmão, você pode ter certeza que tem mentira aí.
Tem um trem errado. Tem um negocinho aí que não tá bacana. Então, Doeg, ele quis contar diferente. Ele quis levar vantagem. Falou, eu matei Saul. E, na verdade, Saul tirou a própria vida, ele suicidou. Então, quando ele faz isso, a Bíblia não está errada. A Bíblia não errou. Mas ele que quis tirar vantagem com Davi e acabou se dando mal. Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é inerrante. O que é inerrante? Não tem erros. A Bíblia não tem erros. Se alguém quiser falar de alguma contradição, algum erro que a Bíblia tem, meu querido, manda para mim aqui que eu faço questão de estudar e entender qual que o camarada está dizendo lá, interpretando errado, forçando uma coisa. Eu adoro esse tipo de coisa. Tá? Então, os pais da igreja eles foram importantes para preservar isso. O que era, o que não era. Aqui. Nós temos, então, nós vimos na aula passada alguns materiais que a Bíblia foi feita. Nós vimos o papiro, nós vimos a madeira, nós vimos tábua de pedra, nós vimos a pele de animais, né, que a gente tinha, tudo isso que foi feito. Nós temos hoje, vamos falar hoje um pouquinho dos manuscritos minúsculos. Na aula passada a gente falou dos unciais. Uncial é quando o texto era escrito todo com letra maiúscula. A gente chamava de uncial. Mas nós temos os manuscritos escritos em textos minúsculos, em letras minúsculas. Então, os manuscritos escritos com letras minúsculas foram os manuscritos com letras gregas, obviamente, lá no século IX, e são a categoria mais numerosa. A gente tem 2.900 manuscritos com letras minúsculas. Tá? É o que a gente mais tem de Bíblia, é os textos escritos em em letras minúsculas, ok? Do Novo Testamento. A maioria reflete o texto majoritário, ou o texto bizantino. E predominou na Igreja Oriental, e a base do texto Receptus, que a gente utilizou na Reforma por Martinho Lutero, e que João Ferreira utilizou também. Então, o texto Receptus, a maioria do que ele tem, é essas letras minúsculas, ok? Que foi utilizado na tradução de João Ferreira de Almeida. Os lecionários são alguns manuscritos organizados e que eram lidas durante o culto, durante a missa. Né? Alguém já foi no culto católico? Já viu que ele tem o lecionário lá, um negócio pequenininho, que é o que vai ser lido no dia? A parte da Bíblia que vai ser lida no dia? Você não precisa nem levar a Bíblia lá, porque ele já, o padre lá já dá certinho o que vai ser lido. Antigamente, chamava de lecionário. Então, esses lecionários, eles preservaram boa parte do texto bíblico. E também tudo em letra minúscula, ok? Ele não era a Bíblia em si, mas era porção da Bíblia que seria lido na missa, lá no culto da Igreja Católica. Tá bom? As versões a gente já falou. Então, olha, quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente pode confirmar, nós temos 5.800 manuscritos da Bíblia e só 650 de Homero e só 10 da obra de Júlio César. Os diálogos de Platão, que escreveu sobre filosofia, você tem só 7 manuscritos dos diálogos de Platão. Da Bíblia você tem 5.800. Engraçado que quando eu estudei filosofia lá na faculdade, meu professor não questionava se o diálogo de Platão era verdadeiro ou falso. Mas a Bíblia ele questionava. A Bíblia tem quase 6.000 pergaminhos lá, manuscritos antigos. Platão só tem 7. Mas a Bíblia ele questionava. O texto de Platão, não. Engraçado isso, né? Aqui eu trago só algumas questões das descobertas dos manuscritos bíblicos. A Septuaginta, que é a versão grega, lembra que a gente falou hoje, o Antigo Testamento em grego, em 250. A Vulgata Latina, em 380.
O Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, em 1516. Em 1844, a descoberta do texto sinaítico. Em 81, o texto crítico de Westcott Hort, que ele vai, depois, esse texto vai desenvolver até virar o Nestle Aland, esse de 1881. E em 1920, você tem o papiro Hilland, que é o descoberto mais antigo que a gente tem do Novo Testamento, mais ou menos de 100 anos depois de Cristo, tá? Então, o texto mais próximo lá do que foi escrito 100 anos depois de Cristo, ele só foi descoberto em 1920, que é o papiro Hilland, que é o P52, que é o papiro que a gente falou na aula passada. Lembra quando eu coloquei uma listinha lá que tinha o P52? Ele é o mais importante porque ele é o mais antigo manuscrito. Agora o seguinte, um detalhe. Ser mais antigo não indica que é melhor. Por quê? Porque algumas regiões do Império Romano, eles perverteram alguns textos, eles copiaram errado alguns textos. Então, ser mais antigo nem sempre indica que é mais próximo do original, que é mais próximo que os apóstolos escreveram, tá? Depende da região que ele pertence. Isso diz mais do que a data dele, sobre a importância. Em 1930, a gente teve os papiros Chester. Em 47, os rolos do Mar Morto, que a gente falou hoje. Em 52, os papiros Bodmer. Em 2009, até hoje, a digitalização global. O que é isso? Todos esses manuscritos, hoje, eles são digitalizados. Tem um programa chamado Logo. A licença dele é em torno de R$ 1.200 por ano. Quando a gente compra essa licença, a gente tem acesso a todos esses pergaminhos manuscritos aqui, a eles digitalizados. Todos os 6.000. Para quem é um estudioso da Bíblia, é bacana. Para quem não quer saber o que está no grego, não tem importância nenhuma, e está tudo certo. Mas para quem gosta de estudar e vai fazer pesquisa sobre ele, é importante. E por que é bom ter isso? Porque ao invés de você ter que viajar para a Suíça, ao invés de você ter que viajar para a Inglaterra, para a França, para o Vaticano, para ver esses manuscritos ao vivo, você pode ter lá no digitalizado, você vê todos eles. Tá bom? Inspiração, inerrância e cânon. A doutrina da inspiração. Nós já falamos, toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Pastor, até genealogia é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. A palavra aqui para inspirada é theopneutos, que em grego é essa palavra aqui em grego, tá? Depois você pode abrir aí no texto que eu dei para a aula, que tem ele aí em grego bonitinho, e é theopneutos. O que ele significa? É o fôlego de Deus, soprado por Deus, aquilo que procede do sopro divino. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre aquilo que é inspirado por Deus, ele está dizendo aquilo que foi soprado por Deus, aquilo que procede de Deus, aquilo que é o fôlego de Deus, que foi Deus falando, tá bom? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Pedro diz: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos que foram pelo Espírito Santo. Então, o verbo movidos aqui é o peromenoi, que significa guiado, sustentado, conduzido pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo diz inspirado em 1 e 2 Timóteo. O apóstolo Pedro diz
falaram da parte de Deus, inspirados por Deus, conduzidos por Deus, sustentados por Deus. Ok? O que não é inspiração? Um ditado mecânico. Vou ouvir Deus falando em voz alta e o camarada escrevendo. Não é isso que é inspiração. Outra coisa que não é inspiração, é a mera inspiração poética. Eu, quando estava apaixonado lá pela minha esposa, namorando, fiz uma canção para ela. Foi inspiração poética, movida pelo amor, irmãos. Aquela saudade, ir embora para minha casa, ela para casa dela, eu vinha para Goiânia, ela ficava em Piracanjuba, e a gente chorava de saudade. Aquilo dava uma inspiração e eu escrevi uma música para ela. Mas isso foi inspiração poética. Não é essa a inspiração que os discípulos, os apóstolos tiveram para escrever a palavra de Deus. Não é simplesmente uma iluminação. Não, fui iluminado por Deus aqui, vou escrever. Não é isso. E não é algo parcial, mas toda a Escritura foi inspirada por Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então, olha só. Quando a gente tem um ditado mecânico, Deus ditou cada palavra e os autores só reproduziram ali de forma passiva. Isso não é verdade. Não é isso que é inspiração. Ok? Conceitual. Deus inspirou os conceitos. Não foi isso que aconteceu também. Inspiração dinâmica. O Espírito guiou os pensamentos, mas não as palavras específicas. Também não foi isso que aconteceu. Inerrância. O que foi inerrância que eu falei agora mesmo? Lembra que eu falei da inerrância? Existe uma declaração de Chicago, a Igreja dos Estados Unidos se reuniu na cidade de Chicago e entendeu que a inerrância afirma as escrituras em seus manuscritos originais, ou seja, quando os apóstolos, quando os profetas, quando os sacerdotes escreveram, quando Moisés escreveu, em seus manuscritos originais, são absolutamente isentos de erro em tudo que afirmam, incluindo a afirmação histórica, geográfica, cronológica e relativa ao mundo natural. Tudo que os primeiros escritores bíblicos escreveram não contém erro. Tudo é certo, tudo é perfeito. Tá ok? E os pastores, ministros do Senhor, da Igreja do Senhor, se reuniram em Chicago em 1978 e afirmaram isso, que a Bíblia ela é inerrante. Ela não contém erros naquilo que os apóstolos e discípulos escreveram, inspirados por Deus. Nas cópias, nas traduções, pode ter tido um deslize ou outro. E eu já apresentei alguns deslizes para vocês. Mas isso não compromete a compreensão da palavra de Deus. Mas a inerrância, o que não tem erro, é aquilo que os discípulos, os apóstolos, os profetas escreveram originalmente. O trabalho dos copistas pode ter algum deslize. Esses deslizes não comprometem a compreensão da palavra de Deus, nem a estrutura doutrinária, ok? Mas pode ter algum elemento ou outro que não ficou bacana. Mas eles não são problemas para a doutrina da inspiração e da inerrância, ok? Infalibilidade. O que seria essa infalibilidade? A Bíblia ela é infalível. São dois sentidos. Você tem uma aceitação ampla de infalibilidade. Não pode errar em nada daquilo que ela afirma. E aí seria igual a inerrante, porque a Bíblia não contém erro, seria a mesma coisa. Só que essa palavra infalibilidade, ela foi utilizada de uma maneira muito que não ficou bacana. Então o pessoal preferiu trocar infalível por inerrante. Tá ok? Mas a infalibilidade diz que a Bíblia ela é infalível, que ela não falha em nenhum momento. Só que ao dizer que ela não falha, ela dá margem, ela dá espaço para alguns críticos dizer, olha, tem um erro aqui. Tem um negócio aqui que não está bacana.
Então, por conta desse uso que não ficou legal, nós trocamos o termo de infalível para inerrante. Ok? Sendo que inerrante, a Bíblia não erra em nada do que foi escrito pelo seu escritor primário. Quem escreveu o livro do profeta Jonas? Jonas. Não tem nenhum erro ali no que Jonas escreveu. Nas cópias que foram feitas, nas traduções que foram feitas, pode ter alguma incompreensão, pode ter algum deslize. Mas naquilo que o profeta Jonas escreveu, não tem erro. Ok? E aí, por que a gente trocou? Aqui eu trago uma tabelinha. Primeiro, pela autoridade. A inerrância, ela é em toda a escritura. A infalibilidade era só aquilo que era fé e prática. A história e a ciência, tinha gente que encontrava alguns erros ali. Então, por conta dessas limitações, a gente não usa mais infalível, mas usa inerrante. Erros históricos científicos inexistem, não tem erro histórico. Quando a Bíblia diz alguma questão histórica, é exatamente aquilo que foi escrito. No Antigo Testamento, a gente tinha muita questão de datas com relação aos anos do rei, ao nascimento de rei, à morte de reis, e tudo isso, quando os escritores colocaram, não tem erro. No Novo Testamento, Jesus, José e Maria foram convocados para fazer o recenseamento. Por isso eles tiveram que sair de onde eles estavam e ir para o Egito, para fazer o recenseamento. E no meio do caminho, no meio da viagem, retornando, Maria deu à luz a Jesus. E aí não tinha, lá estava lotado, porque todo mundo estava nesse movimento de viagem, e esse movimento recenseamento é confirmado historicamente no rei do imperador Herodes, Herodes Agripa I. Então, aquilo que a Bíblia diz não tem erro, se confirma. Lucas, ele escreve e ele era muito minucioso, ele era médico, ele era historiador, então ele era muito detalhista com as datas, com as questões históricas. Tudo que Lucas escreveu, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos dos Apóstolos, todas as datas, nomes que estão ali, correspondem exatamente a quem era. Em Atos 26, eu estava discutindo com a minha esposa essa semana, Pórcio Festo, que era procurador, ele fala, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, você está ficando louco, cara. E existia um procurador chamado Pórcio Festo. Nos registros do Império Romano, tem o nome desse camarada lá. Então, aquilo que está escrito realmente aconteceu. Ela é inerrante, tá bom? Base textual principal, 2 Timóteo, João 10, que a escritura não pode falhar. E Mateus 5, nenhum J, nenhum tio passarão da minha palavra. A infalibilidade tomava apenas 2 Timóteo. Ok? Representantes históricos, a gente tem Constituição de Westminster, a Declaração de Chicago, que eu acabei de falar, Warfield, Wayne Grudem. Wayne Grudem é um camarada muito importante porque ele estuda muito a teologia sistemática. O nosso ministério, quando tem um seminário de teologia sistemática, ele usa esse livro, que é do Wayne Grudem, de teologia sistemática, tá? Então, ele é um autor muito importante de teologia para os novos tempos modernos. E ele traz esse conceito de inerrância também. A posição pentecostal. A posição pentecostal, que é a nossa, muitas vezes a gente tem algumas Assembleias de Deus e que elas falam que a Bíblia é como infalível e não como inerrante. Então, se você pegar uma teologia sistemática, por exemplo, essa aqui é uma teologia sistemática que eu tenho, que é da CPAD, que é da Assembleia de Deus. Ela vai falar da Bíblia como infalível, não como inerrante, porque é isso que a Assembleia de Deus acredita. Só que o termo infalível, como eu coloquei, ele já foi superado, ele já ficou em desuso. Por quê?
porque ele dá base para críticas. E essa base para crítica não fica bacana, principalmente no meio acadêmico, no meio entre doutores e pesquisadores. Então, as Assembleias de Deus têm um posicionamento do ponto de vista de teologia da Bíblia ser infalível. Nós, como luz para os povos, a gente entende que a Bíblia ela é inerrante, tá? Apesar de ser uma posição mais reformada, mas é a posição doutrinária que a luz para os povos afirma, tá bom? No livro texto de vocês, tá aqui, a maior base dele é da Assembleia de Deus, então ele vai trazer a Bíblia como infalível, tá bom? Não é uma questão de ser certo ou errado, é a questão de que quando ele trata a Bíblia como infalível, ele não alcança toda a plenitude que a Bíblia tem enquanto palavra de Deus. A Bíblia não contém erros, e ela não contém erros nos escritos dos seus escritores primários. Quando Moisés escreveu, não teve nada de errado. Quando algum copista foi repassar, talvez tenha algum detalhe ou outro ali que não ficou bacana. Mas naquilo que Moisés escreveu, inspirado por Deus, não tem nenhum erro. Ok? Então, eu vou utilizar isso quando eu estiver pregando, quando eu estiver ministrando a palavra de Deus, eu vou falar sobre essa diferença entre infalibilidade e inerrância? Jamais. Não tem necessidade nenhuma da gente colocar isso para a igreja em um sermão. Mas para a nossa base de estudos, ela é bacana que ela dá uma maior sustentação. Mas na hora de colocar isso numa pregação, não tem a mínima necessidade da gente pontuar essas questões para a igreja como um todo, porque nem toda igreja vai gastar tempo lendo e estudando a Bíblia como a gente fica enquanto líder, enquanto pastor de uma igreja, enquanto alguém que vai estar ministrando a palavra de Deus, tá bom? O que seria essa questão da concursividade na inspiração? Olha só, a doutrina da inspiração lida com um complexo problema de dupla autoria das escrituras. O que é a dupla autoria? Deus é o autor principal, mas tem um autor secundário, que é quem escreveu. Moisés escreveu, então ele é o autor. Samuel escreveu, então ele é o autor. Josué escreveu, então ele é autor. Os profetas escreveram, então eles são autores. Salomão escreveu, então ele é autor. Davi escreveu, então ele é autor. Então a gente tem o autor principal, que é Deus, e tem o autor secundário, que foi quem escreveu. Então a inspiração ela vai lidar com essa questão do autor principal e do autor secundário. Lembra que quando eu falei lá, ditei algo, e a Ana Cristina apenas copiou na aula passada, não tinha um autor secundário, porque ela não escreveu nada, ela só reproduziu o que eu falei. E não é isso que é inspiração. Deus falou em voz alta e o camarada aqui foi só escrevendo. O livro de Isaías, capítulo 6, Isaías fala assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, isso não foi algo que Deus ditou diretamente para Isaías, mas Isaías, inspirado por Deus, escreveu isso. Em outro momento, Deus falou para ele: Isaías, escreve, corre e escreve isso que eu vou te dizer. E aí, aquela passagem, Deus ditou em alta voz e Isaías escreveu. Mas não o livro todo. Não tudo que está lá. Então, a inspiração, a gente tem que entender que existe Deus inspirando e existe o autor secundário. Ok? O que seria essa concursividade? É a atuação simultânea de Deus e do autor humano na produção da escritura. Cada um age de acordo com a sua própria natureza. Deus inspirando e o autor escrevendo de acordo com o seu vocabulário.
Lembra que eu falei que Hebreus não pode ter sido escrita por Paulo, porque você tem 453 palavras em Hebreus que não são utilizadas em nenhuma carta paulina? Ou seja, se fosse Paulo escrevendo, ele teria umas palavras que a gente sabe que foi Paulo que escrevia. Como tem 453 palavras que não pertencem ao vocabulário de Paulo, a gente sabe que não foi Paulo. Por quê? Concursividade é Deus agindo e o autor secundário, que foi Paulo, que foi Pedro, que foi João, colocando sua característica também ali nessa escrita. Tá bom? 9h14, como a gente não teve intervalo, nós vamos encerrar agora 9h15. Ok? Certinho, meus queridos? Certinho, pastor. Ótimo, Cleusa. Então, essa aula de hoje, a gente avançou bastante. Vocês ficaram mais caladinhos, perguntaram pouco. Como a gente não está presencial olhando na biloca dos olhos, como diz um chefe meu, a gente conversa um pouco menos, interage um pouco menos, mas eu espero que tenha sido proveitosa para vocês no seguinte sentido. Quando alguém vier falar algo que a Bíblia tem erro, que a Bíblia tem falha, que a Bíblia tem algo que não é verdade, a gente tem condição de falar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho muita base para entender que ela é a palavra de Deus. Ponto. Para que a nossa fé não seja abalada por alguns argumentos que as pessoas possam vir a colocar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, pastor. A aula foi ótima, gente. Achei muito proveitosa. Ótima. Muito boa. Amém, então. Então vamos orar para a gente encerrar, meus queridos. E terça-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma avaliação. A Valéria está aí perguntando, né? A gente vai ter uma provinha simples, irmãos. São 120 questões, tá? Bem tranquilo. A gente vai pegar alguns textos em grego que vocês vão traduzir para nós na hora, outros em hebraico. É uma prova bem tranquila. Eu não dei conta de resolver 3 questões, mas vocês são melhores que eu. E aí a gente consegue, tá bom? Brincadeirinha. A ideia da avaliação, meus irmãos, nada mais é do que você sistematize o que a gente aprendeu. É só isso que eu quero, tá bom? Então, a gente vai passar a primeira parte da aula com a aula mesmo, e no segundo momento a gente faz a prova. Prova bem simples, tá ok? Bem tranquila. Meu objetivo não é apontar erro de ninguém. Meu objetivo é que você fixe aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente aprendeu. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar por esse momento. Deus, te louvar porque o teu Espírito nos tem conduzido a confiar cada dia mais e mais na tua palavra, como a nossa regra de fé e prática, como o nosso firme fundamento, como aquela, Pai, que nos alicerça, Pai, para toda decisão, e que nós não precisamos ter dúvidas, ó Pai, porque a tua palavra, ela é a verdade. O Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. Não podemos ir ao Pai a não ser por ti. E o próprio Jesus é a palavra inspirada de Deus. Senhor, que a tua palavra encontre morada nos nossos corações e a cada dia sejamos transformados pela verdade do teu evangelho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos, muito obrigado. Deus os abençoe. Que todos tenham uma excelente semana. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, pode me falar, que eu estou aqui à disposição de vocês, viu? Um abraço, Deus abençoe.